Oi, professora. Oi, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Que bom. Deixa a professora. Boa tarde, Ana. Oi. Boa tarde. Tudo bem? Passou a página? Ainda não. Acabamos de começar. Pensei que eu tô atrasada. Não. Acabamos de entrar. Boa tarde, Noah. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo. A professora só está adicionando os colegas, tá? Já damos início à nossa aula. Boa tarde, Tomás. Oi? Precisa de livro hoje? Nós vamos só fazer a revisão, tá? Da nossa prova para a semana Não que precisa vem. de livro? Se vocês quiserem acompanhar no livro também. Professora, Oi. da revisão pode escrever no caderno para ler o que a gente vai revisar? Pode, deve. Vou pegar meu caderno. Tá. Eu fiz isso na revisão de ontem. Palmeirense aqui, olha na minha câmera, professora. Tô vendo. Palmeirense, né? Temos um Grêmio? É Grêmio, Tomás? Tem um gremista, um palmeirense, né? Peguei meu livro. Ótimo. Só adicionar Aliás, aqui. caderno. Olha só. Então, como a professora falou para vocês, nós vamos fazer a revisão, tá, do conteúdo de língua portuguesa, para avaliação de língua portuguesa, certo? Então, acompanhe aí qualquer Professora. dúvida. Oi. Uma pergunta. Diga. Vai ter aula quinta e sexta? Sexta, sim. Provavelmente quinta não, porque quinta é feriado, mas sexta-feira, sim. Não vamos emendar, tá? Sexta-feira tem atividade. Ó, então, olha só, nós vamos lá. Podemos começar, então? Sim? Então, vamos lá, senão nós perdemos nosso tempo aqui, né? E aí, vamos lá, então. Olha só. Apareceu para vocês a tela? Sim? Ótimo. Professora, Oi. você já falou a página? Não, a professora só vai fazer a revisão hoje, tá? Se quiser acompanhar no livro. Então, olha só, quinto ano. Desculpa, quarto ano. Que página que é? Quarto ano, tá? Deixa a professora só falar. É o início do capítulo deste livro que nós falamos sobre infográfico, tá? Então, a nossa avaliação, tá? O conteúdo de avaliação é da página 7 do LD até a página... Deixa eu pegar aqui. Até a página 24, tá? Então, da 7 até a 24 que nós iremos retomar hoje. Só um minutinho aqui que entrou mais pessoas. Deixa a professora adicionar aqui agora. Alguém tá riscando a tela. Pessoal, mais uma vez eu vou pedir para vocês para não riscar a tela, porque aí atrapalha vocês mesmos, tá? Então, vamos lá. A professora vai voltar aqui para a nossa página. Olha só. Então, como eu disse a vocês, nós iniciamos o nosso capítulo falando sobre infográfico, tá? Lembram lá do infográfico? Nós vimos vários textos, né? Com infográfico, vários textos falando da água, né? Da importância da água. Então, assim, está bem familiarizado, né? Nós estamos bastante familiarizados com esses textos, tá? Sobre o infográfico. Mas vamos retomar, então. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Então nós vamos falar, então, sobre o que é o infográfico, né? Para que serve o infográfico? Como a professora já falou, o infográfico ele é um tipo de texto, né? É uma forma de texto e nessa forma ele há, né, a presença de imagens
e texto escritos, né? Então, a junção aí do texto verbal e o não verbal, né? O texto com imagens e o texto escrito, tá? Então, em um infográfico, sempre vai haver essa junção do texto escrito com a imagem, tá? Lembra que a professora falou que muitas vezes a imagem diz muito também, além do escrito, além do texto escrito? Muitas vezes a imagem ajuda na compreensão sobre o assunto, né? E para que serve o infográfico? Alguém sabe me falar? Para que serve o infográfico? Lembram para que serve? Qual é a função do infográfico? Lembram? O infográfico, como o próprio nome diz, ó, info, de informação. Então, um texto, né, infográfico, ele serve para informar o leitor, tá? E por que se chama infográfico? Informações com imagens, tá? O gráfico aí que nós conhecemos, né? Então, gráfico de imagem. Então, informações mais imagens formam o infográfico, certo? Então, olha só. Olha aqui, lá no livro didático, no nosso livro didático, nós temos esse infográfico aqui, ó. A professora retirou lá do livro didático de vocês, tá? Então, olha só, esse infográfico aqui, né, ele está falando sobre a água e observem aqui nele, ó, que ele tem a junção, né, do texto escrito aqui, e aí ele tem, ó, as imagens, tá? Então, eu preciso de... O professor, eu lembro dessa página, como que é? Isso. Então, ó, eu preciso dizer, escrever nesse texto que essa imagem está representando uma torneira? Eu preciso escrever aqui do lado? Aqui a torneira. Não, né? Então, eu sei que a imagem está representando uma torneira e aqui do lado eu tenho uma dica, né? Falando sobre esse consumo de água exagerado, né? Então, está falando aqui, fecha a torneira quando estiver... Oh, L1 ou L2? L2. Esse não tá no livro, né? Esse está no livro. Que página? LD, volume 2. Deixa eu pegar aqui. Página. Esse aí E a é do página? LA, desculpa. Esse aqui é do LA, tá? Não é do LD. Essa imagem que a professora pegou aqui é do LA, lá na página 5 do LA. Tá? Ah, achei. Isso. Então, olha só. Então, no infográfico, tá vendo? Aqui, ó, o balde de água, as plantinhas, né? Um chuveiro. Então, aqui, ó, eu sei que essas imagens estão falando sobre a água, né? Estão falando sobre o consumo de água e sobre como que nós podemos economizar a água, né? Algumas dicas, né? Para contribuir com o meio ambiente. Então, olha só. O infográfico ele vai ser uma ferramenta, né, que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, então funcionando como um resumo simples de um conteúdo escrito, tá? Então, quando a professora explicou sobre esse infográfico para vocês, né, eu perguntei para vocês se é mais fácil ler um texto que contém imagens ou um texto que não tem imagens. O que vocês responderam? Vocês lembram? Lembram? Podem falar, pessoal. Antônio, Ana Luísa, quem mais? Da página 7? Da O página... LA? Porque também o fundo é azul igual. Isso, muito bem lembrado, Antônio. Então, olha só, até a cor que é escolhido para representar no infográfico também diz alguma coisa, né? Se nós estamos falando de água, né? Se nós estamos aqui falando sobre o consumo de água, consumo consciente,
Então, a cor azul aqui, ó, está representando a água. Então, a cor azul também é muito importante. Tá bom? Você também não vai saber me responder. Alicia, você me perguntou? Pode prestar atenção na aula. O que você ia perguntar? Nesse exercício daqui, nem copiagem. Da página 7, fez umas perguntas aqui. O infográfico apresenta algumas dicas práticas para economizar água em casa. Sim. Que outras orientações você daria? Aí eu fiz. Certo. Nós já até corrigimos essas atividades, né? Lembram? A professora também passou para vocês fizeram um infográfico, né, aí no livro didático. Parece que foi 2 atividades que vocês tiveram que escrever um infográfico, né? Então, o infográfico, você só tem que prestar atenção nisso, que o infográfico é essa junção, né, de duas informações, né? As imagens e desenho, as cores, tá? Com o texto escrito. Então, essa junção, né, do texto escrito com as imagens vão formar um infográfico, tá? Então, então vocês têm que prestar atenção no conjunto do infográfico, tá bom? Nesse conjunto. Então, prestar atenção, tá? Se na avaliação cair sobre o infográfico, né? Então, presta atenção nas imagens, presta atenção no texto escrito, nas cores que está presente no infográfico, tá? Porque tudo isso aí vai servir como uma informação mais completa para vocês entenderem, compreender o que está falando o texto, tá? Então, é muito importante isso. A atenção, tá? Na cor, na imagem e no texto, tá? Então, qualquer texto, tanto no infográfico ou qualquer outro texto que possuir imagens, pessoal, olha a dica da professora. Prestem atenção de como que é elaborado esse texto. Se ele contém imagens, então presta atenção na imagem. Se ele tem cores, se as cores dele são diferentes. Por que será? Sempre se perguntam. Por que será que esse infográfico, por que será que esse texto tem essa cor? Foi escrito com essa cor, tá? Por que será que esse texto, ele tem essa imagem? O que será que o texto está querendo me dizer? Tá? Então, tudo isso serve para que vocês façam uma boa interpretação do texto. Compreendam o principal assunto sobre o que esse texto está falando. Então, olha só, se eu apresentasse para vocês esse textinho aqui, esse infográfico, tá? Esse que está na tela mesmo. E aí vocês não lessem nada ainda. Não é para ler o que está escrito. Só observassem aí a cor e as imagens. Já vai dar para saber, professor. Isso, já dá para entender que está falando sobre água, né? Sobre o que da água que vai falar. Se tiver verde, aí vai ser de plantas. Isso. Faz sentido, por exemplo, ó, faz sentido a professora colocar um texto que fala sobre a paz, só que esse texto está todo preto. Faz sentido? Não. Por quê? A paz é representada por qual cor? Branco. Branco. Isso. Então, tá vendo que as cores e as imagens são muito importantes também? Então, sempre presta atenção no conjunto do texto, tá? O texto infográfico é a informação com a imagem, né? O texto escrito com as imagens. Então, sempre no infográfico vai ter o texto escrito e a imagem, tá? Sempre no infográfico vai ter isso. Uma imagem, essa imagem ela pode ser um gráfico, ela pode ser um desenho, uma figura, tá? Junto com o texto escrito, certo? Alguma dúvida sobre o infográfico? Então, não se esqueçam de verificar... Você é chato ficar riscando a tela, aí é dose. Prestar atenção nas cores e no que tá na imagem e no que está escrito, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Aí,
estudamos também sobre os pronomes pessoais. Vocês lembram quais são os pronomes pessoais? Fala então, Lucas. Isso, Ele, ela, nós, vós, eu. isso ele. sim. Isso, esses são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Professora, mas eu sei que tem eu, que tem tu, que tem nós, né? E eu sei falar, né? Quando é um conjunto de pessoas, eu vou falar nós, né? Quando tem mais de um, eu vou falar eles, elas. Tudo bem, mas nós precisamos saber usar. Não, professora. Oi. Todo mundo fala a gente. Mas na norma, Gente, não tem problema falar a gente, né? Mas na norma culta da língua portuguesa, nós não utilizamos o a gente, né? Nós utilizamos o nós. A linguagem Nós. moderna, mano, crush, esses troços é só linguagem moderna. Mano, bros, esses É troços. gíria, né? Essas aí são as gírias. Então, olha só, sobre os pronomes pessoais, ó, observem aqui. Então, nós temos aí lá no livro didático de vocês, tá? Isso aí está na página 10, página 11, tá? Falando sobre os pronomes pessoais. Então, olha só, a palavra eles é um exemplo de pronome pessoal, né? Os pronomes pessoais são palavras que têm a função de substituir. Então, eu preciso saber que o pronome, ele substitui nomes de pessoas, né? Ou substantivos, que são os nomes dos objetos, dos animais, tá bom? Então, olha só, substituir nomes. Que página? Página 11, página 10, 11, página 10 e 11 do LD, tá? Então, olha só, eu digo... Professora, a gente não usa muito o verbo tu. O verbo não, pronome. Ai, confundi. Pronome. Isso. Nós aqui Não, na nossa... A gente não usa, a gente substitui o tu pelo pronome você. Isso, aqui nós substituímos, né? Nós não temos o hábito de utilizar esse pronome, né? Aqui no Mato Grosso, o pronome tu, tá bom? Esse pronome, ele é muito utilizado na região do sul, né? As pessoas do sul que geralmente utilizam muito esse pronome, né? Eles não falam você, eles se referem a outra pessoa como tu, tá? Muito bem lembrado, Noah. Então, olha só. Então, esses pronomes, o que nós precisamos saber dos pronomes? Que eles servem para substituir os nomes, né? Ou os substantivos, tá? Então, nós temos aí, ó, o eu, né? Que é a primeira pessoa, o pronome da primeira pessoa, que é quem fala. Aí nós temos o pronome tu, né? Que muito bem lembrado aí o que o Noah falou, né? Que não é muito utilizado, não é muito comum aqui na nossa cidade, no nosso estado. E nós temos a terceira pessoa, que é ele, né? Que é de quem se fala, de que ou de quem se fala, tá? Então vamos lá. Professora, como que entra no conforme daquela tarefa que você falou? Você não conseguiu entrar, você já fez daquela atividade? Tem seu nome lá? Mas a professora vai explicar de novo, tá? Não se preocupa, não. Então, olha só. Os pronomes são usados para evitar a repetição em um texto, tá? Então, olha só. Eu utilizo o eu para... Eu não falo, por exemplo, nem na nossa fala, eu não me refiro a mim, a eu, né? Como numa frase, eu não vou falar assim, ó, Daiane está conectada. Eu falo, eu estou conectada, né? Então, eu substituo o meu nome, Daiane, pelo pronome eu, né? Quando eu estou me referindo à pessoa Daiane, né? A primeira pessoa. A palavra tu, né? Quando eu vou falar assim, eu posso dizer, o Antônio está prestando atenção, né? Mas quando eu estou conversando com ele diretamente, eu não digo para ele, Antônio está prestando atenção, eu digo, você está prestando atenção, né? Muito bem, você está prestando atenção. Muito bem, tu estás prestando atenção, né?
E aí, quando eu me refiro a ele ou ela, a terceira pessoa, né? Eu posso falar assim, Alicia e Rafaela estão escrevendo. Mas aí, se eu vou me referir novamente no texto com a Alicia e a Rafaela, eu vou repetir o nome delas de novo? Alicia e a Rafaela agora estão almoçando, por exemplo, no mesmo texto. Então, para não ficar repetitivo, né? Alicia e Rafaela estão escrevendo. Eu me refiro a... Aliás, aqui é só ela, né? Então, por exemplo, Alicia está escrevendo. Aí, para não ter a repetição do nome da Alice, eu me refiro a ela. Ela agora está almoçando. Tá vendo? Então, esse texto ele vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Estou me referindo, quando eu digo ela, estou me referindo a quem? A Alicia, né? Aí nós temos aí o pronome nós, quando é mais de uma pessoa, né? Quando eu estou me incluindo a um grupo de pessoas. O pronome vós, que também... Professora. Oi. Seguinte, nós e vós são geralmente, se eu não me engano, nós também é português de Portugal, não é? Nós, sim. Mas aqui nós utilizamos, não utilizamos o nós? Quando nós queremos... Professora, você acabou de falar nós. Então... Você acabou de utilizar. Sim. E vós também é mais usado no português de Portugal. Isso. Nós e vós é mais usado. O nós... E nós é mais usado pelos adultos. Utilizando... Tá bom. Isso. E também pelos que era do Rio de Janeiro hoje. Tá bom. Não, Antônio, ele só tá tirando a dúvida, ótimo. E o vós, né, como você falou, Noah, não é muito utilizado também, né? Quando nós queremos falar de vós, né, vocês, né, geralmente nós falamos assim, né? Mas aqui para você... Professora, agora que eu fiquei reparando que também é um tique de linguagem a gente ficar usando a gente e nós. Porque eu tô vendo aqui nós, você. Nós. Isso. Mas o nós está correto pela linguagem culta do português, tá? O agente ainda não é... Tá correto pela gíria. Não, tá ao correto contrário. Pela gíria. O nós está correto, Noah. O nós, sim, nós utilizamos e está na norma culta da língua portuguesa, tá? Agora, o agente já não é da norma culta, tá? Mas olha só, o interessante aqui é nós sabermos, né, aqui os pronomes. Só não tá errado, porque é uma gíria. Eu, tu, ele, nós. Eu, tu, ele ou ela, né? E nós, vós, eles ou elas. Essas três pessoas aqui são as pessoas do singular, quando eu me refiro a uma pessoa só, tá? Então, eu é uma pessoa só. Tu é uma pessoa só. Ele ou ela também é uma pessoa só, por isso que está no singular, tá? E nós temos aqui as três pessoas do plural, que quando é mais de uma pessoa, tá? Nós, quando eu me refiro a nós, eu estou me incluindo e falando de mais alguém, né? Pode ser um grupo de pessoas. Vós, quando eu me refiro a algumas pessoas, né? E eles ou elas também, eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Tudo bem, pessoal, aqui? Sobre os pronomes pessoais até aqui, certo? Alguma dúvida? Não. Tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui, novamente, a repetição. E aí, nós temos um exemplo, tá? Por que nós temos que estudar os pronomes? Como a professora falou, para na hora de escrever, na hora de falar, não ficar repetitivo, tá? Não ter que pronunciar o nome das pessoas, né, durante o texto várias vezes. Por exemplo, aqui, ó, Joaquim e Pedro são amigos. Vamos dizer que eu vou escrever uma história sobre Joaquim e Pedro. Joaquim e Pedro são amigos. Aí eu tenho que falar mais coisas do Joaquim e do Pedro.
Então, para não ficar repetindo, Joaquim e Pedro são amigos, Joaquim e Pedro vão passear, Joaquim e Pedro estão comemorando aniversário, Joaquim e Pedro vão na Praça Barão, tá vendo? Para não ficar repetitivo, toda hora eu ter que repetir o nome dessas pessoas, eu utilizo o pronome eles, tá? Então, por exemplo, em um texto, Joaquim e Pedro são amigos. Eles vão passear no Rio, tá? Então, tá vendo que esse eles está se referindo ao Joaquim e ao Pedro, tá? Então, eu não posso ficar repetindo várias vezes o nome do Joaquim e do Pedro. Então, eu utilizo o pronome para substituir esses nomes aqui. Tudo bem? Entendido aqui essa questão da substituição dos nomes e dos substantivos pelos pronomes? Certo? Podemos continuar, passar para o próximo conteúdo? Sim ou não? Sim? Pode. Alguma dúvida? Não ou sim? Não. Tá, então vamos para o próximo. Aí nós vimos também, né, sobre os poemas visuais. Lembram dos poemas visuais que a professora apresentou para vocês? Né, que os poemas visuais, né, olha só, vamos primeiro ver as características dos poemas simples, dos poemas normais. Geralmente eles são em versos e estrofes, né? Os poemas, eles podem ter ou não a presença das rimas. E o autor, né, o escritor, ele vai brincar, né, com o sentido das palavras, tá bom? Então, isso aqui é as características de um poema, de qualquer poema. Nos poemas visuais, tá? Há algo diferente, né, um pouco diferente dos poemas comuns, né? Os poemas visuais, ó, têm como característica o aproveitamento criativo do espaço da página. Então, assim como o infográfico, tá? Lá o texto infográfico, o poema visual, ele também vai haver muitas vezes, né, os recursos gráficos. Então, o autor vai utilizar de imagens, de desenhos. Muitas vezes, na hora que escreve, né, o texto escrito, ele vai ter formas diferentes. Lembram do poema Onda? Lembram? Como que o poema Onda, ele era colocado na folha de papel, né? A escrita daquele poema fazia esse movimento, né? Um movimento de onda. Então, por mais que não tivesse um desenho ali, uma imagem, mas a própria escrita mostrando esse movimento, né, representava a onda, tá? Então, o autor, ele vai utilizar, né, das palavras, né, do som, da forma visual, do significado, para permitir, né, várias possibilidades de leitura. Nós vimos também, né, o poema visual. Lembra do poema da Lua? No poema da Lua na Onda, aquele poema lá, ele poderia ser lido de qualquer jeito, né? De cima para baixo, de baixo para cima, pela metade, que ele dava o mesmo sentido, tá? Já o poema da Onda, né? A estrutura daquele poema, ele era dividido em colunas e nós não poderíamos fazer a leitura de trás para frente, né? Ou pegar a leitura de baixo para cima, né? Ele já tinha uma leitura mais tradicional, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o poema visual, ele há essas diferentes formas de poder ler ele, tá? Por exemplo, aqui, ó, foi um dos poemas que a professora passou para vocês. Nós temos aqui, ó, um desenho, né? Aqui, um desenho aqui. E o jeito que foi colocado, a forma como esse poema foi colocado no papel,
também mostra uma imagem, não é verdade? Aqui também é uma forma de imagem. Parece um fio que dá continuidade a essa tomada aqui, ó. E esse poema, será que eu posso ler ele daqui para cima? Dia, seu, o, para, energia, leve, quem, a, se, conecte? Não. Não. Então, Não. eu vejo que eu não Não. posso ler aqui dessa forma. Aqui, a leitura vai ser de cima para baixo, né? Eu vou dar continuidade aqui, ó. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia, né? Então, no poema visual, eu tenho que prestar atenção em tudo que é fornecido para mim. Nessa imagem aqui, na outra imagem. Meu celular. Isso. Na forma como esse texto vai formar um cabo, né? Um fio. Então, tudo isso está me remetendo a quê? A energia. Mas aqui no texto, eu posso falar que é a energia de energia elétrica, né, dessa energia elétrica, mas também está se referindo à energia da pessoa, né? Quando a pessoa está bem ligada. Professora, Oi. professora, Pode falar, Alicia. fica travando toda hora. Mas aí é a sua internet, Alicia. Depois, se É você... sua internet mesmo. Isso. Aí você pode assistir a aula gravada também, tá? Para retomar o que você talvez tenha perdido porque travou, tá? Então, olha só. Então, aqui esse fio representa, além da energia elétrica, mas o que está dizendo no texto está representando a energia de uma pessoa que é elétrica, que ela é agitada, né? Que ela está para cima, uma pessoa com autoestima lá em cima, alegre, né? Então, aqui toda a autoestima e energia foi para baixo com a quarentena. Pois é. Afundou. Então. Professora, posso dizer um negocinho? 3 segundos? Os professores navegam, as notas afundam, os alunos boiam. Negativo, vocês não boiam, vocês estão aprendendo, tá? Na verdade, as notas afundam, alunos boiam, professores Vamos navegam. lá então, ó, continuando. Senão não vai dar tempo de terminar. Diretora então, e a dona é os piratas. Vamos lá então, Noah, por favor. Então, nós aqui temos aqui, ó, então, a energia. Então, aqui está o jogo de sentido que a professora falou para vocês, tá? Esse jogo, essa brincadeira que o autor faz, ó, com o sentido das palavras. Energia aqui está se referindo à autoestima, né, de uma pessoa alegre, agitada, né? E ao mesmo tempo, né, com a imagem vai falar da energia elétrica, tá bom? Então, esse é o jogo de sentido das palavras que os autores podem utilizar. E, por fim, nós vimos sobre as sinonímias, tá? Lembram lá que a parte da gramática que vai estudar as palavras sinônimas. Professora, mas o que é sinônimo mesmo? Então, os sinônimos, né, eles vão ser... são palavras que possuem o mesmo sentido, né? Ou um sentido semelhante. São palavras diferentes, a escrita delas são diferentes, mas elas possuem o sentido igual ou semelhante, tá? E aqui eu trago o exemplo. Minha mãe não fez o projeto. Minha mãe não realizou o projeto. Então, nós temos aqui, ó, duas palavras diferentes, né? Escritas diferentes, mas que possuem o mesmo sentido, né? O sentido dessas palavras significam a mesma coisa, né? Então, aqui eu quero dizer que ela não fez, que ela não realizou, né, o projeto dela. Ela não conseguiu fazer. Tá? Deu para ver um risquinho, uma setinha ali de risquinho. Vamos lá, então, ó. E aí nós temos, ó, geralmente um sinônimo, né, o uso do sinônimo serve para se referir a um termo já dito, né? Também, assim como os pronomes, os sinônimos, eles servem para evitar a repetição e para dar continuidade a algum tema, tá? Então, lembra que nós lemos aqui, ó, sobre a Lua, e aí nós temos a palavra Lua e a palavra satélite da Terra. Então, nós
utilizamos aí a expressão satélite da Terra para se referir à palavra Lua, tá? Então, satélite da Terra e Lua são palavras sinônimas, tá? O sentido delas, elas possuem sentidos semelhantes. Então, eu utilizei aqui satélite da Terra para não repetir a palavra Lua. Tudo bem, pessoal, sobre os sinônimos? Professora, Oi. eu tô tirando o print. Tá, muito bem. Então, olha só, os sinônimos, né, são as palavras ou expressão que possuem o mesmo ou um sentido parecido, tá? Podendo ser substituído sem que haja prejuízo da alteração de sentido, tá? Então, nós utilizamos os sinônimos, mas não pode haver, né? Tem que ter o mesmo sentido, não pode mudar o sentido da frase, tá? Então, olha só, o que é os sinônimos? São palavras que têm os significados iguais ou semelhantes, né? E que mantêm uma relação de significado entre elas. Por exemplo, aqui, ó, quando eu digo casa, moradia e lar, eu estou me referindo, né? São palavras sinônimas, tá? Então, eu estou me referindo aqui a palavras que possuem o mesmo significado, sentidos parecidos, né? Na número 2, apreciar, gostar, também são palavras sinônimas. Decidir e resolver são palavras sinônimas. Opostos, antagônicos, contrários, também, né? A palavra magnífico, encantador e esplêndido também são sinônimas, porque elas possuem os sentidos semelhantes, tá? Agora, presta atenção aqui, ó. Observe que o sentido dessas palavras são próximos, tá? Mas não são exatamente iguais. Elas são sentidos parecidos, tá? E aí, olha só, há uma pequena diferença de significado entre as palavras sinônimas, tá? Por exemplo, a palavra casa e a palavra lar. Embora elas sejam sinônimos, fica estranho que nós falamos assim, né? Comprei um novo lar. Não é verdade? Geralmente nós falamos, comprei uma nova casa, né? Então, observe que os sentidos são semelhantes, mas não são exatamente iguais, tá? Eles são sentidos parecidos. Então, a palavra sinônima, ela pode ter o sentido igual, mas também ela pode ter o sentido parecido, tá? Semelhante, que pode ser substituído. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto aos sinônimos? Não? Ótimo. Antônio, sobre a sua dúvida lá de entrar no Google Forms, depois a professora vai entrar em contato com você, tá? Para falar sobre como entrar. Mas alguém está com dificuldade de entrar lá no Google Forms? Se tiver com dificuldades, entre em contato com a professora. Professora, Oi. a Google Forms é as lives? Não. São as lives? Não. Esses são os Zoom. A Google Forms é o formulário que eu mando para vocês todo dia lá pelo grupo dos pais. E a gravação das lives. Isso, e a gravação das A lives mãe também. me manda. Isso, aí tem que entrar lá e preencher aqueles formulários lá, tá? Ah, é o faço. Isso. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Essas são a Professora, eu tenho não dúvida disso, é outra coisa. Eu queria criar uma reunião Zoom dos alunos, eu só queria saber uma coisa. Me diz, Ana, no grupo Amigos para Sempre lá que você me adicionou, tem todos assim, no grupo que você me adicionou lá, Amigos para Sempre. Noah, depois você conversa com a Ana e verifica certinho isso aí, tá? Porque o nosso tempo já tá acabando. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a professora, tá? Não fiquem sem realizar as atividades. Tudo bem? Ana, eu vou te mandar a pergunta pelo WhatsApp. Tchau. Qualquer dúvida... Tá, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom?
Tchau. Tchau, tchau. Bons estudos para